Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma automação no N8N. Primeiro de tudo aí, né? Depois de muito tempo sem gravar vídeos aqui, vou retornar aqui trazendo vídeos sobre automação, inteligência artificial, enfim, desenvolvimentos em geral, tá bom? O que eu quero apresentar para vocês hoje é uma mescla de automação com criptomoeda. Então, eu tenho uma estratégia própria de compra de cripto, e aí eu queria mostrar isso, como que eu automatizei essa estratégia dentro do N8N, tá bom? Antes até de eu iniciar aqui, demonstrar o código e depois vou deixar disponibilizado para vocês, eu queria deixar dois assuntos aqui. Primeiro, um disclaimer, dizendo que isso aqui não é uma indicação de compra de criptomoeda, tá? Nem de venda, é apenas didático para mostrar uma automação utilizando APIs da Binance nesse caso específico, tá? E outra coisa, deixe seu like, comenta aí se vocês gostarem, tá? Compartilha, se inscreva no canal para vai ter bastante novidade daqui para frente, tá bom? Vamos na minha tela aqui comigo, então. Bom, aqui tem o N8N, para quem não conhece o N8N, ele é um framework de automações, tá bom? Ele é open source e você também pode utilizar a versão do cloud do N8N em si, tá bom? Estou utilizando a versão open source dentro de uma VPS. Ainda estou testando em dois locais, vendo literalmente como é que funciona, se dá gargalo, se dá problema, mas não é o assunto desse vídeo, tá? O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, vou tentar ser até objetivo e direto ao ponto. Eu vou explicar o processo que eu fiz, tá bom? E depois vou deixar também o código aí para vocês poderem baixar essa estrutura aqui do N8N, certo? Então, qual que é a lógica aqui? Antes de explicar até o porquê, né, desse código, eu vou explicar como que ele funciona. A ideia é que ele compre uma vez por dia um valor específico de criptomoeda, tá bom? E esse valor, você que define. Como que eu tenho base nisso, né? Baseado em quê? Eu fiz uns estudos de 5 anos do histórico das criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum e tudo mais. E dentro desse estudo, como o Bitcoin ele oscila muito, então eu entendi e vi por resultados que vale a pena, ao invés de, vamos supor que eu tenha R$ 300 para investir durante um mês. Ao invés de eu comprar uma vez apenas no mês, como ele oscila muito, compensa muito dividir esses 300 por 30 e comprar R$ 10 por dia. Ah, Rafael, mas qual o valor, qual o horário? Eu não estou olhando para trade, não, como um trader, né? Não estou olhando para médias móveis nem nada. Somente o ato de comprar ou de vender. Só que nesse caso, eu somente compro. Tá bom? Por quê? Porque vai chegar um momento que o meu preço médio ele sempre vai melhorando ao longo do tempo. Pode o Bitcoin subir, pode o Bitcoin cair, isso vai facilitar. Um exemplo bem básico, bem antes de eu colocar o código aí para vocês, é o quê? Imagina que você pode até falar, pô, mas iniciou o Bitcoin por US$ 100.000 e depois finalizou o mês com, quase US$ 100.000 também. Então, qual é a vantagem disso? Se você comprou uma vez no mês, nenhuma. Se você comprou várias vezes no mês, ele pode ter iniciado o mês e finalizado bem próximo, só que durante isso teve muita alta e muita baixa ali, e pode se olhar em qualquer gráfico que você vai ver essa variação, tá bom? Então, voltando aqui para a tela, eu vou mostrar como que funciona. Eu tenho aqui dentro do N8N um schedule, tá? Então esse schedule aqui ele roda uma vez por dia, 8 horas da manhã. Como eu falei para vocês, eu não me importo com o horário nem com o valor, nada. Eu apenas executo a ordem, tá bom? Antes de comprar, então, eu tenho uma lógica que eu vou lá na Binance, estou utilizando a API da Binance, eu crio um código antes aqui nesse plugin, né, de código, lembrando que o N8N ele não é no code, ele é no code e low code. Então, nesse caso aqui, ainda tem um pouco de código escrito aqui, tá? Nesse caso aqui, eu escrevi em Python. E qual que é o legal aqui? O que que faz, né? Isso aqui é para gerar assinatura. Então, para você poder comprar lá na Binance, vender, negociar, você tem que ter primeiro tem que ter API, eu já mostro para vocês como criar. E também vocês têm que gerar uma assinatura baseado no que você quer pedir para a Binance. Então, esse meu código aqui, ele basicamente eu vou ter minha secret key, tá? Qual é a janela que é válida essa assinatura de 10 segundos, tá? Qual é o timestamp atual que eu estou pedindo para ele poder validar essa janela. E literalmente aqui eu vou pedir na Binance aqui, account, assinatura, eu vou pedir qual que é o meu balance para ele, tá? Eu retorno a minha URL completa aqui. Opa, até voltar aqui para vocês. Essa aqui é a minha URL completa para poder fazer
buscar o meu balance. Faço a requisição HTTP, tá bom? Via HTTP aqui, mandando um GET. Antes de continuar aqui, vamos fazer o seguinte, que é imprescindível que tenha a conta na Binance ou a corretora que você tiver, não tem importância. É isso que não serve somente para Binance, serve para qualquer corretora, qualquer exchange. Desde que você entenda como que faz uma requisição via API para poder buscar esses dados que nós estamos solicitando aqui, tá bom? Então você vai ter que ter uma conta na Binance. Uma vez que você tem a sua conta toda verificada e validada, vocês vão aqui em Account. Depois de Account, vocês vão vir em Gerenciamento de API. E aí você vai solicitar para criar uma API. Eu já tenho uma criada aqui, mas aí você selecionaria gerenciada pelo sistema, tá bom? Dá um Next. Dá um nome para sua API. Next. E aqui eu não vou prosseguir, mas eu vou explicar o que vocês vão ter que fazer. Ele solicita, nesse caso aqui em específico, meu, 3 validações para você criar essa API. Ah, Rafael, mas por que tão difícil, tanta segurança? Nada mais é, você vai estar utilizando uma API que eles te informam para você poder negociar o seu valor, suas criptomoedas, em qualquer local. Então, pode ser no seu código, no seu servidor, desde que você esteja essa chave aqui, esse conjunto de chaves, né, que é a API e a secret key, você vai poder negociar. Então, se eles não tiverem certeza que quem está solicitando é vocês, vai ficar inseguro. Uma vez que vocês fizeram mandaram todas essas informações, eles vão te retornar na tela aqui 2 informações: a API Key e a Secret Key. Guarde essas informações, porque a API Key ainda você vai poder visualizar, mas a Secret Key só visualiza uma vez. Acabou, tá bom? Então vocês guardem essas informações. Voltando aqui então para a tela, vou no fluxo até o final, tá bom? Vou só explicar e depois eu mostro funcionando. Então, eu crio a assinatura do meu balance, faço uma chamada para a exchange pegando o meu balance. Aí aqui eu verifico, eu pego os valores que retornaram para mim, né, do meu balance, tanto de BRL, de ETH e de BTC, são as que eu literalmente faço aqui. Por que o BRL? Porque na próxima verificação aqui, que é um if, eu vou verificar se eu tenho mais que R$ 9 para poder fazer uma requisição. Bom, significa, é o limite mínimo ali da Binance, contando que quando a gente manda para lá, tem o valor do dólar e tudo mais. Então, R$ 9 ali a gente consegue abrir, mais do que R$ 9. Menos eu já tentei e não consegui, a não ser que mude a política. Enfim, se eu tiver menos do que R$ 9, ele simplesmente não faz mais nada e acabou. Aí aqui, mais para frente, você pode usar a sua criatividade. Pode mandar um e-mail, se você souber conectar com algum API de WhatsApp, pode mandar um WhatsApp para você, enfim, fazer o que for necessário. Bom, eu só deixei retornando vazio. Uma vez que eu tenho dinheiro, então, que eu tenho saldo, vou criar agora a assinatura de criar uma ordem. Então, aqui, o que eu faço? Estou pedindo também em Python a moeda, o Ethereum BRL, eu quero comprar no tipo market. Então, tem o market, tem a limit, tá? Então, eu vou comprar market, porque eu quero agredir o book. A quantidade de valores de dinheiro, de reais, R$ 10, também uma hack window, uma janela aqui de 10 segundos. Isso aqui você pode diminuir essa janela. Significa quanto tempo é válido essa assinatura que você vai criar aqui, entendeu? É válido por 1 segundo, 2 segundos, você define, tá bom? Aí ele vai criar aqui o código para mim e vai me retornar a URL completa. Uma vez que ela retorna a minha URL completa aqui, eu utilizo o meu post, né? Agora eu vou fazer uma chamada para a Binance no método post até, desculpe, passei batido aqui, mas nesse caso aqui a gente chama no método get para poder recuperar os dados, né? Então, get a gente recupera dados, post nós enviamos dados. E eu tenho aqui, ó, uma API Key que eu falei para vocês para guardar, né? Então, um campo abaixo aqui, eu informo qual é a minha API Key. Eu vou mostrar e vocês coloquem de vocês, porque é no tipo header. Então, eu coloco aqui, ó, send headers, e aí eu coloco para definir os valores abaixo. A variável que eu vou enviar é o xmbx API Key, e o valor que foi a Binance que me deu aqui, ó, quando nós criamos, eu insiro aqui. E a secret key, como já foi verificado, ela vai ser informada aqui. Ok? Fechou, pessoal. Uma vez que eu envio minha ordem para Binance, se der erro, ele já vai travar aqui mesmo. Se der certo, ele vai continuar aqui. Eu vou pegar o JSON da transação, do tempo, né? Qual foi o horário que foi executada essa transação, e eu vou converter ela em datetime, para ficar melhor visual para nós. Ele retorna em timestamp, tá bom? Então eu utilizo esse código aqui para converter em datetime. Após isso, eu gero uma nova assinatura para pegar de novo um getBalance. Aqui eu tenho um getBalance, é o mesmo aqui, tá, pessoal? Literalmente o mesmo. Rafael, por quê? Eu já mostro para vocês.
E agora eu tenho aqui onde eu salvo os meus dados no Google Sheet. Então eu faço minha conexão aqui com o Google Sheet, passando as credenciais necessárias, e eu peço para atualizar ou inserir uma nova linha, tá? Dentro dessa minha URL, que é o meu Google Sheets, e da lista, né, lá da Sheet de Ethereum. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Ele é nada mais é esse documento aqui. Eu tenho a aba de Bitcoin e a aba de Ethereum, que eu mostro todos os valores que foram negociados, tá bom? Então, eu trago o ID, o símbolo, quanto que eu investi em reais, R$ 30, R$ 10, qual era o meu valor anterior, qual é o meu valor agora, e qual foi o amount que foi comprado, tá bom? Qual foi o preço em dólar que foi feita a compra no momento que eu solicitei, e qual foi a data, aquela data que nós convertemos, ele coloca aqui. Como que isso é feito? Desta forma aqui, ó. Eu peço para ele, eu coloco para ele fazer um mapa para cada coluna, né, normalmente, e ele levar em consideração o ID. Porque o que acontece? Eu coloco o ID da ordem aqui e. Só uma coisa, né? De onde está vindo esses valores que eu não estou enxergando? Quando eu vou dar uma com sucesso, vocês vão ver que os valores aparecem aqui do lado, tá bom? Estou só passando o fluxo. Então, eu mostro o ID da ordem para ele não repetir, porque se for um valor que é igual sempre, ele vai sempre atualizar a linha do sheet lá do Excel. Eu quero que ele sempre crie uma nova linha para ir criando histórico para mim. Então, eu guardo o símbolo, o valor de R$ 10 é manual aqui, o valor de Preview Balance, quanto que eu tinha antes, e o Next Balance, quanto que eu fiquei depois. Por quê? Porque esse amount aqui, estranhamente, eu não sei explicar o porquê, a Binance sempre me retorna um valor fixo. Se você for ver aqui, ó, é um valor fixo no sentido de uma amount. Tá vendo? 0015, 14, só que não é sempre o mesmo valor, mesmo que eu compre com valor com preços diferentes, ele é mais quebrado. E aí como que eu imaginei para eu pegar literalmente qual foi o valor certinho que aquela compra de 10 ou de R$ 30 me deu naquele ato? Eu coloquei o valor, o balance que eu tinha antes e o balance que eu tenho depois, aí pronto. Eu vou depois tirar a diferença de um para o outro, não sei quanto que literalmente eu comprei naquele processo. Gente, é basicamente isso. Qual foi o preço que eu paguei e qual foi a data? Todos os dados que vocês já viram aqui. Preço e a data. Tá bom? Então, o que acontece? Esse aqui é o fluxo. Literalmente, eu vou fazer ele funcionando para vocês observarem, tá bom? Esse aqui é o fluxo, onde ele faz a compra uma vez por mês, por dia, perdão, baseado no valor que eu defini. De novo, mas isso aí dá certo, é legal, não é, gente? É só pegar o histórico do Bitcoin e vocês vão ver quanto que ele tem subido. Imagina vocês fazendo isso, bom, nem muito longe, vai. 2019, R$ 10 por dia. Vocês fazem a conta e vê quanto que deu. Para saber se vai dar. Mas aí também a gente sabe que ganhos passados não garantem, né, ganhos futuros. Ok, sem problemas. Isso aqui é apenas uma estratégia didática, mostrando principalmente como fazer isso ou outra estratégia que vocês queiram com o N8N. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui para minha câmera. Só para eu trocar, pessoal, a minha chave aqui para eu poder rodar, tá bom? Só um segundo. E aí vocês vão ver o fluxo funcionando até o final. E mais essa aqui. Beleza. Perfeito. Então, vou rodar aqui. Só um detalhe, tá? Aqui no N8N, quando a gente quer testar, a gente coloca aqui no teste o workflow. E aí, quando eu quiser já rodar e deixar, literalmente, deixar ele ficar 100% ali online, é só colocar aqui no inactive e ele já fica ativo. Tá bom? Então, vou dar um salvar aqui, teste workflow. E já fez o balance, já fez a compra e já salvou aqui no Excel. Vamos vir aqui no Excel, a linha de ETH, temos aqui, ó, dia 17. Ele tá com, como fala, ele tá com, meu Deus do céu, UTC. Então, para ele não tá pegando a hora local aqui, tá? Então, isso é um ponto a corrigir. Mas, enfim, vocês viram que funcionou, né? Então, o TC-3 já é 1 e pouca da manhã, né? Agora é 10h59, 10, 11, 12, 1. Então, você tá falando que foi dia 17, comprei no futuro. Mas, enfim, isso aqui é só lá naquele convert date, eu tirar 3 horas para ter o horário local certinho aqui, tá bom? Então, aqui é o ID da transação, Ethereum BRL, R$ 10. Aqui foi o amount que ele me trouxe, o amount que eu estava antes, o amount que ele me trouxe agora, né, que eu comprei, e aqui quanto que eu fiquei depois. E aqui qual foi o preço em dólar dessa transação. E vocês puderam
observar aqui todo o processo acontecendo aqui, ó, lindamente, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Vou deixar aqui esse workflow no link para vocês poderem baixar. Espero que seja útil. Deixe seu comentário se vocês entenderam, se vocês gostaram, se tem alguma sugestão de workflow, de prompt. Eu pretendo de verdade trazer aqui também sobre DeFi, mais sobre N8N, Relevance AI, enfim, todo tipo de formas de construir automações com agentes, com regs. Enfim, espero vê-los vê-los em breve. Um grande abraço, até mais, pessoal.